Salve pessoal da terceira série, terceiro A e B, e também agora o pessoal da segunda etapa, que a partir dessa aula agora começa também a acompanhar o assunto de terceira série, certo? Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? E vamos dar continuidade com o nosso estudo de eletricidade, só que agora a gente vai entrar na eletrodinâmica, certo? E vamos falar sobre corrente elétrica, certo? Então aqui logo no começo tem essa página 81 aqui uma imagem numa cidade toda iluminada, né? E isso só é possível, né, graças a uma coisa chamada corrente elétrica, certo? Que agora nesse apagão que a gente passou aí, a gente percebeu quanto a corrente elétrica é importante no nosso dia a dia, né? Porque é a corrente elétrica que permite que acenda-se as luzes, que funcionem os aparelhos elétricos, né? E todas essas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia que são muito úteis para nós, correto? E que nesse período do apagão a gente sentiu o quanto elas fazem falta, né? Então, olha, a corrente elétrica, que é o que a gente vai começar a estudar, está presente em várias coisas, como aqui ele mostra numa cena do filme, né? Onde numa nave, né, da NASA, uma falha elétrica quase que faz com que os astronautas morressem no espaço, né? Mas eles conseguiram ainda resolver o problema e voltar para a Terra, certo? O filme é Apollo 13, se tu puder assistir, tu assiste lá. Certo? Aí aqui vamos falar exatamente a partir de agora sobre a corrente elétrica, certo? Então o que vem a ser a corrente elétrica, certo? O que é corrente elétrica? Então está bem aqui, olha, a definição da corrente elétrica, certo? A corrente elétrica é isso aqui, ó. Quando um campo elétrico é estabelecido em um condutor qualquer, certo? Então um campo elétrico que a gente já estudou anteriormente, né? As cargas livres aí presentes entram em movimento sob a ação desse campo, certo? Dizemos que esse deslocamento de cargas constitui uma corrente elétrica, certo? Então dizemos que esse deslocamento de cargas constitui uma corrente elétrica. Nos metais, a corrente elétrica é constituída por elétrons fracamente ligados, denominados elétrons livres, em movimento. Nos líquidos, as cargas livres que se movimentam são íons positivos e íons negativos, enquanto nos gases são íons positivos, íons negativos e também elétrons livres, certo? Mas o que a gente vai interessar mais pra gente são a condução elétrica nos metais, que é o que a gente mais vê no dia a dia, certo? Então a corrente elétrica a gente vai verificar mais nos metais, como por exemplo nos fios elétricos que a gente tem na nossa casa. Sentido da corrente elétrica, certo, pessoal? Então a corrente elétrica tem um sentido. E qual é o sentido dela? Se tu liga aqui, por exemplo, uma pilha, né, num fio elétrico e ligado a uma lâmpada, começa a correr, né, os elétrons pelo fio. E esses elétrons vão fazer com que essa lâmpada acenda. O sentido normal dos elétrons é eles saírem do negativo, né, e serem repelidos pelo negativo, porque os elétrons são negativos, e serem atraídos pelo positivo. Então seria do negativo ao positivo. Essa linha verde aqui é a corrente real. Mas convencionalmente se denominou que a corrente tem que sempre ir do positivo para o negativo, certo? Então o real é do negativo para o positivo, mas o convencional, que é o que a gente adota, é indo do positivo para o negativo, certo? Então aqui ele mostra a corrente real, ela está indo contra o campo elétrico, certo? Os elétrons estão indo contra o campo elétrico. Mas a convencional vai estar no mesmo sentido do campo elétrico, que a gente adota como se fossem cargas positivas. Então, a carga positiva sempre vai no sentido do campo e a carga negativa vai sempre contra o campo. Então, o sentido real é contra o campo e o sentido convencional é a favor do campo elétrico. Falou, pessoal? Não esqueçam disso aí. Certo? Corrente tem que ter uma unidade de medida e essa unidade é dada em homenagem a esse senhor aqui, ó, o grande André Maria Ampère. Então, corrente elétrica é dada em ampere, em homenagem ao Ampère, a Maria Ampère. E ela é medida desse jeito aqui, ó. Intensidade da corrente é carga dividido pelo tempo. Quantidade de carga dividido pelo tempo, certo? E como carga é dada em coulombs e tempo é dado em segundos, então a corrente elétrica é dada em ampere. 1 ampere é 1 coulomb por segundo, é igual a 1 ampere. Esse A aqui é o símbolo de corrente elétrica, o ampere. Então, quando uma quantidade de carga ΔQ passa através da seção de um condutor durante o intervalo de tempo ΔT, a intensidade da corrente nessa seção é a relação entre ΔQ e ΔT, ou seja, a corrente é igual a carga
dividido pelo tempo, né? ΔQ, que é a carga dividido pelo tempo, que é dado em quê? Dado em amperes, certo? Beleza, pessoal? Bem tranquilo aí, né? Existem dois tipos de corrente, a corrente contínua e a corrente alternada, certo? A corrente contínua é a corrente que não apresenta variação na sua intensidade no decorrer do tempo, certo? Por exemplo, uma bateria de carro ou uma pilha, elas nos fornecem corrente contínua. Então, o gráfico dela seria essa reta aqui paralela, sempre com o mesmo valor, certo? É a corrente ideal, né? Mas a corrente que a gente tem na nossa casa, que é gerada pelo gerador da Serra, da Norte, no caso, ela é uma corrente alternada. Isso quer dizer o quê? Que ela tem momentos de pico e momentos de baixo, certo? Então, ela varia, e o gráfico dela é esse aqui, assim, um momento de pico e um momento de baixo, que é o que acontece na nossa corrente que a gente tem na nossa casa, certo? É uma corrente alternada. Por isso que, às vezes, tem até elevação de corrente que pode até queimar um aparelho. Então, é aconselhável que quando tu vai ligar um computador, alguma coisa assim, tu tenha um estabilizador de corrente, ele pega a corrente alternada e transforma ela em corrente contínua. Beleza, pessoal? Então, dando continuidade aqui, ó, ele fala que aqui é um retificador de corrente. Ele pega a corrente alternada e transforma ela em corrente contínua, em corrente estabilizada. Beleza? Os efeitos da corrente elétrica, certo, pessoal? A corrente elétrica pode causar algumas situações na pessoa. Uma corrente de menos de 1 mA, a gente não percebe. Se você pegar num local que tem uma corrente de menos de 1 mA, você não vai perceber. Agora, de 1 mA a 2 mA, você já consegue um formigamento, já percebe um formigamento na tua perna. De 2 mA a 4 mA, você tem um choque brando. De 4 mA a 10, você já tem um choque grave, que pode até sentir dor nesse choque, certo? De 10 a 20 mA, tem uma incapacidade de se movimentar, tu vai ficar com os órgãos paralisados, né? De 20 a 50, tem uma paralisação da respiração, e que Deus livre e guarde, de mais de 50 mA, tu vai ter uma fibrilação e pode ter uma parada cardíaca, correto? Então, a corrente elétrica ela pode ser fatal se tu não tiver cuidado. Por isso que na tua casa é importante que tu use protetores de tomada, né? Se tiver crianças pequenas na tua casa, como esses aqui que estão mostrando, que impedem que uma criança vai meter o dedo na tomada lá e se submeter a uma corrente elétrica que pode ser até fatal. Beleza? Então tomem cuidado na casa de vocês. Agora vem uma atividade aqui, ó. Um campo elétrico E apontado para a esquerda, está aqui o campo, ó, é aplicado em um fio condutor, como mostra a figura. Então está aqui o fio e está aqui um campo elétrico. Qual é o sentido da corrente de elétrons no fio? Bem, a gente já viu anteriormente que os elétrons eles são negativos, então eles se deslocam sempre contra o campo. Então, se o campo está para esquerda, os elétrons vão estar indo para onde? Para direita, né? Para direita, já está aqui a resposta. Agora, qual é o sentido da corrente convencional? A corrente convencional ela vai a favor do campo. Então, se o campo está para a esquerda, a corrente convencional também vai estar para onde? Para a esquerda. Então, a corrente verdadeira está contra o campo, mas a corrente convencional a gente diz que está a favor do campo. Então, a corrente vai estar para a direita, na verdadeira, só que a convencional vai estar para a esquerda, no mesmo sentido do campo. Beleza, pessoal? Aqui na questão 2. Suponha que seja possível contar o número de elétrons que passam através de uma seção de um condutor no qual se estabeleceu uma corrente elétrica. Se durante o intervalo de tempo de 10 segundos passam 2 vezes 10 a 20 elétrons nessa seção, determine a quantidade de carga, letra A, né? A quantidade de carga ΔQ em coulombs que corresponde a esse número de elétrons. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eu já coloquei aqui no quadro, pessoal. Olha. O tempo que se passou foi 10 segundos. O número de elétrons são 2 vezes 10 a 20 elétrons que passaram nesse tempo. Aí ele quer saber na letra A a quantidade de carga. A carga é o número de elétrons vezes o valor da carga de um elétron, certo? O número de elétrons foi quanto? 2 vezes 10 a 20. E a carga de um elétron ele falou aí para nós, vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que a gente faz aqui? A gente multiplica o 2 por 1,6, que dá exatamente 3,2. E o 10 a 20 vezes 10 a menos 19 repete a base e soma, né? 20 menos 19 fica 20 menos 19 que dá 1. Fica só 10 aqui. E 3,2 vezes 10 dá exatamente 32. 32 o que se é carga? 32 coulombs. Certo, pessoal?
32 coulombs. É ou não é um negócio divertido? Certo? Na letra B, ele quer saber o seguinte: a intensidade da corrente em ampere que passa pela seção do condutor. Ora, a gente acabou de ver ainda há pouco também que corrente é carga dividido pelo tempo. A carga a gente já calculou, deu quanto? 32 coulombs. E o tempo foi quanto? Foi um tempo de 10 segundos. 32 dividido por 10, o que a gente pode fazer? Colocar uma vírgula aqui em cima e uma vírgula aqui embaixo. Fica 3,2 por 1, que dá quanto? 3,2. 3,2 o que se é corrente? Corrente é dada em amperes, né, pessoal? Não pode esquecer. Corrente é dada em amperes. Beleza? É ou não é um negócio fácil, moçada? Beleza? A gente vai parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente continuará vendo outros conteúdos relacionados à corrente elétrica. Falou, pessoal? Fiquem com Deus aí. Não esqueça que a data de entrega da nossa atividade encerra hoje. Até às 23h59 vou estar aceitando no Cigeduc e também no meu e-mail felicianobentes@gmail.com. Falou, pessoal? Não esqueçam de enviar a nossa avaliação no segundo semestre. Fiquem com Deus e continuar estudando, pessoal. Vem vindo o Enem aí. E essa parte aqui de corrente elétrica sempre cai no Enem. Falou? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!